está registrada na carta de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, o título da mensagem diz: A vinda do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Palavra maravilhosa da parte de Deus nos nossos corações. Nós sabemos que isto já vem de muito antes. Começamos a entender e meditar que essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ele já falava, já narrava essa mensagem aos corações da humanidade. Porque essas palavras não ficariam só para aqueles dias atuais do qual o apóstolo Pedro estava narrando, mas sim para tempos vindouros, tempos posteriores, que como hoje somos testemunha de que ela é fiel e verdadeira para cumprir-se. Por isso que nós devemos estar sempre atentos, sempre vigiando e aguardando, confiando nas promessas de Jesus, sabendo que Ele vem buscar a sua igreja, sabendo que Ele vai voltar para buscar os seus. Mas em todas essas coisas, nós sabemos que nos últimos dias, até mesmo os demais devotos cristãos, muitos já negaram a sua fé, muitos já constataram da fé, e muitas das vezes estão dando ouvidos a pessoas que, como está classificado aqui nessa mensagem, pessoas que estão fazendo perguntas, muitas das vezes para mim, fazendo pergunta para aquelas pessoas que creiam na volta de Jesus. Assim, mas como é isto? Dizer que Jesus volta a buscar a sua igreja? Que história é essa? Dizer que Jesus vai voltar para buscar um povo? Se disse essas palavras há 2000 anos atrás, assim quando ele estava pregando na sua missão aqui na terra, ele mesmo já dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E porque ainda tem todo esse tempo, essa prolongação de tempo, e ele ainda não veio buscar esse povo, não cumprir essa promessa que ele diz. Aqui no último versículo que nós lemos, está dizendo, a resposta está aqui. É porque Deus, Ele ainda não veio buscar o seu povo, porque ainda o Senhor quer que muitos venham ao arrependimento. Porque
meio a um evangelho do qual nós estamos vivendo hoje, que são sendo pregados na face da terra, por muitos pregadores, por muitos missionários até, um evangelho fracassado, um evangelho, aleluias, em que muitas das vezes os homens, nem mesmo eles creem no que está pregando. Então nós estamos vivendo os dias maus da face da terra, estamos vivendo os piores dias da face da terra, mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós temos que confiar, acreditar que o Senhor vem buscar, vem nos buscar, vem nos como povo, aleluias, que está atento, que está confiante no Senhor. Porque aqui está dizendo que para uns pode ser tardio, até que as pessoas acham que seja tardio, mas Ele não retarda com a sua promessa. Por quê? Porque para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Imagina o que a palavra está dizendo, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, ainda que quiséssemos indagar os nossos pensamentos, nosso entendimento, quiséssemos esquadrinharmos para tentar entender, não conseguiríamos entender. Porque o máximo que um homem vive, aleluias, se descreve muitas das vezes 120 anos hoje. Vamos colocar então, digamos que um homem vive 200 anos, isso é impossível, mas pode ser que esse homem vive 200 anos, mas não chega a 1000 anos. Mas para o Senhor não, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como seja 1000 anos. Então para o Senhor não faz diferença, o Senhor é ancião de dias. Antes que tudo existisse, o Senhor já era. Ele é o Criador do dia, é Ele que cria a noite, é Ele que cria as estações dos tempos, dos anos, é Ele que criou todas as coisas, então tudo pertence a Ele. Então o Senhor, antes de todas as coisas, Ele já existe. Por isso que está descrevendo, todavia, nós temos um pensamento, aleluias, que tem que ser positivo, um pensamento que tem que ser inteiramente, aleluias, voltado para a vida de Jesus. Porque sendo assim, nós estamos então no aguardo da promessa do Senhor, que o Senhor se agrada. E nós passamos a palavra do Senhor com convicção em nossos corações, não com fingimento, nem parcialidade, mas com sinceridade, aleluias, através do Espírito Santo do Senhor, que nos deu para nos capacitar, para nos ajudar, para nos dar entendimento de todas as coisas que Deus criou sobre a face da terra. E não são poucas pessoas que estão desistindo, estão desanimando, estão tornando-se atrás. E agora a gente pode observar que o apóstolo Pedro, ele é um homem indouto, sem palavras, sem letra, indouto sem letra. Foi um homem que não tinha conhecimento humano, intelectualidade, mas todas as coisas que ele escreveu foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E de tal forma, aqui no capítulo 2 e versículo 22, nós vimos aqui ele exortando, ele trazendo uma exortação a respeito das pessoas que desistem da presença de Deus e voltam atrás. Como ele está dizendo aqui, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Misericórdia! Depois que o homem aceita Jesus em seu coração, que ele, de bom grado, desce no tanque batismal, essa pessoa é lavada. Essa pessoa é lavada, sua consciência é purificada pelo Espírito Santo. Essa pessoa é lavada no sangue de Jesus. É uma pessoa que agora essa alma está com vestes brancas, imaculada. Aleluia. Mas se essa pessoa chegar então, deixar
deixar a dúvida entrar no seu coração e cansar de esperar o Senhor e voltar para este mundo, logo então está aqui. O apóstolo Pedro disse: essa pessoa o símbolo é como um cão que vomita e volta ali no seu próprio vômito a comer. Isso é uma pessoa que volta a comer esses manjares do mundo. Uma pessoa que as suas palavras eram santificadas. Agora ele começa a falar palavrões. Agora ele começa a usar deste mundo como se ele nunca tivesse sido liberto. E essa outra pessoa, aí quando a lama, a porca está lá limpa, e de repente ela sente desejo de voltar ao lamaçal e se espoja lá e se lambuza de lama, fica toda novamente imunda de sujeira. São as pessoas, pela mesma forma, que está purificada com as vestes lavadas no sangue de Jesus. Aleluia. A sua mente está purificada. Essa pessoa só tem desejo de louvar ao Senhor. Essa pessoa só tem desejo de falar das coisas celestiais. Quando de repente essa pessoa é voltada para o mundo e começa então a desfrutar das coisas abomináveis deste mundo. Uma pessoa que muitas das vezes vem da prostituição. Essa pessoa, Jesus curou essa chaga do mal, purificou essa pessoa. Agora essa pessoa está na presença de Deus santificada. Quando de repente essa pessoa desiste da vida do Senhor e volta para o mundo de prostituição. Uma pessoa que veio do crime, do mundo da criminalidade. Jesus perdoa, aleluia, essa pessoa, conforme ele perdoou naquele dia o ladrão que estava na cruz. E essa pessoa então desiste, aleluia, de esperar o Senhor e volta ao mundo da criminalidade. Outra pessoa, aleluia, que vive no mundo do furto, no mundo do engano. Jesus perdoa essa pessoa, santifica essa pessoa. E de repente ele desiste de esperar o Senhor. Diz: Jesus vai demorar, não vai voltar mais. Isso é conversa de homens que escreveu a Bíblia. Essa palavra não é mais verdadeira. E agora ele volta ao mundo do engano. Ele volta ao mundo da perdição. Então, meu amigo, devemos estar sempre atentos na vida do Senhor Jesus. Aleluia. Porque, na verdade, o desejo de Deus é que todos os homens venham ao arrependimento. O desejo de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. Conforme naquele dia, aleluia, até hoje Jesus é oferecido em sacrifício pelos homens através da tua palavra. Quando a palavra de Jesus é escarnecida na face da terra, é o mesmo sacrifício daquele dia. Quando disseram: prenda a Jesus e solta Barrabás. Mas ali Jesus, o desejo de Jesus era salvar Barrabás. Jesus não queria que Barrabás morresse. Para isso ele veio, para salvar os homens. E por isso nós devemos estar esperando o Senhor, como se fosse agora. Aleluia. O Senhor falou há 2000 anos pelos apóstolos e pelos profetas anteriores que antecederam os apóstolos. Todavia, todas as profecias estão cumprindo. Nunca se viu tanta conturbação na face da terra conforme nos dias atuais que estamos vivendo. E o Senhor Jesus falou que este mundo ia passar por todas essas coisas e conforme a Bíblia narra, tudo está acontecendo. Se vocês olharem o que Jesus falou, que ia ter terremotos, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nações contra nações, reino contra reino, tudo isso está acontecendo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão amado, é momento de nós despertarmos o mais antes possível e continuar, aleluia, confiante nas promessas do Senhor, porque todas as coisas que a Bíblia descreveu, aleluia, e ela narra, está acontecendo. Descreveu no sentido que da escritura dela, aleluia, mas é como se fosse hoje, está cumprindo dia após dia. Por isso, meu amado, você que já é cristão, aleluia, medita, vamos continuar meditando, orando uns pelos outros, orando, aleluia, pelos nossos pastores, orando pelos missionários, orando pelos cristãos, para que eles não venham corromper este mundo de perdição,
Este mundo está afundando cada vez mais. Este mundo jaz no maligno, conforme João descreve. Esse mundo, aleluia, se torna-se um lamaçal de pecado. Aleluia, do qual nós precisamos orar um pelos outros para que não caia nesse abismo. E também desejando que a humanidade venha ao arrependimento, que essa humanidade alcance a graça do Senhor através do Espírito Santo em seus corações e que eles possam render aos pés de Jesus, reconhecer o seu estado de calamidade e entender que sem Jesus nada são e que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida que pode levar o homem à salvação, ao Criador de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, aleluia, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fazemos a oração. Meu Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque Tu és maravilhoso, Tu és fiel, que o Senhor, Pai, afirma nas Tuas palavras, que o Senhor não retarda na Tua promessa. Eu estou esperando, ó Pai, a Ti, Senhor, nesse exato momento, Senhor. Eu te peço pela Tua bondade, que o Senhor visita, meu Deus, aleluia, toda a humanidade na face da terra. Ó Deus da glória, tenha misericórdia, meu Senhor Deus, toda a tua criatura que o Senhor fez sobre essa terra, da tua imagem e semelhança, Senhor. Ainda que o adversário tenha manchado essa imagem, ó Pai, todavia o Senhor é poderoso para purificar, para limpar, para santificar, Senhor Deus, e para salvar, ó Pai, o mais vil pecador. Por isso eu te peço, meu Senhor, use de misericórdia, Pai. Eu creio nessas bênçãos, Senhor, e te agradeço por tudo, no nome de Jesus.